Obrigado, vereador Frício. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao presidente pela oportunidade de estar aqui para a gente ter esse diálogo. A gente entende que isso tem que acontecer porque nós enviamos o projeto de lei em dezembro de 2017 e nós tínhamos, em um primeiro momento, a expectativa de que ele seria votado até meio de 2018, acho que foi na época dito em fevereiro ou março de 2018, depois se prorrogou para dezembro e agora nós estamos aqui com essa expectativa para junho de 2019 e a gente espera que de fato isso aconteça. A Secretaria de Planejamento, junto com toda a Prefeitura, está à disposição para que nós possamos avançar com o assunto. A gente sempre teve à disposição. Existe aí um ruído do meu ponto de vista em relação a essa disponibilidade. Nós sempre tivemos à disposição. Até foi comentado pelo vereador Frício que aguardou 30 dias para uma reunião. Eu desconheço, vereador. A gente lá houve a convocação, mas a gente atende telefone. Eu venho aqui, já conversei com vários vereadores dentro da própria Câmara de Vereadores. Então sempre houve a disponibilidade para ver aquele tema que era inclusive mais afim ao vereador. Então, alguns vereadores tratam mais de esporte, outros vereadores tratam mais de área rural, e a gente sempre teve essa disponibilidade para discutir isso. O senhor não estava aqui no último semestre passado de 2018, mas nós tivemos algumas reuniões aqui que acabaram não indo adiante. Até o senhor, na última reunião que o senhor teve aqui conosco, o senhor achou que não seria muito produtivo essas reuniões. Então, enfim, a gente sempre teve à disposição, a gente continua, e agora, se existe essa proposição da Câmara de Vereadores aprovar até junho, a gente se coloca intensivamente à disposição dos senhores e das senhoras para que isso de fato aconteça. E aí, em relação ao pedido do senhor, da SEDUT, perdão, eu ainda não respondi, tá, mas já antecipo que nós vamos colocar lá a própria equipe à disposição, porque lá, como o senhor comentou, nós temos todas as ferramentas para que a gente possa fazer as alterações. Atualmente, o plano diretor ele foi todo desenhado no nosso SIG, então a gente realmente não tem como transferir essa tecnologia aqui para a Câmara para que isso aconteça. Então a gente de fato tem que realizar em loco na Prefeitura. Mas a gente está à disposição, volto a reforçar isso. Acho que a gente tem que discutir alguns temas um pouco mais. De uma forma geral, eu não sei, presidente, se eu vou ter tempo de comentar tudo, porque eu acho que vai levar mais ou menos 1 hora aqui. Pode ser? Vou fazendo qualquer coisa, senhor. Tá ok, então. Bom, eu vou começar então de uma forma geral, o plano diretor ele foi todo feito baseado em estudos. Então nós fizemos estudos internos dentro da própria secretaria e fizemos com as secretarias que tinham a responsabilidade sobre a execução daqueles assuntos no dia a dia. Então os assuntos que eram pertinentes ao meio ambiente foram tratados com a SEMA, os assuntos pertinentes ao trânsito foram tratados com a secretaria, e assim os demais temas. Então, tudo que nós temos hoje no nosso projeto, ele está de alguma forma linkado, porque ele foi uma discussão ampla, que inclusive em um segundo momento, no segundo semestre de 2017, ele foi levado para as entidades, para o próprio Conselho, e foi discutido lá também que aquelas proposições todas estariam vinculadas de alguma forma. Então, quando a gente altera algo, ele impacta numa outra definição. Então, essa visão do todo, ela é muito importante para que a gente promova qualquer alteração e entender qual é o impacto que vai causar numa outra área. Então, acho que começando pontualmente,
a questão dos índices e do zoneamento, tá? Qual foi a proposta de uma forma geral? Acho que a gente pode, num segundo, num terceiro ou num quarto momento, a gente aprofundar mais essa discussão pontualmente, mas de uma forma geral, a proposição, até como o vereador comentou, era que a gente fizesse uma densificação em Caxias do Sul que fosse mais centralizado, né? Hoje, como está o plano diretor de 2007, nós podemos densificar praticamente qualquer área do município. Eu posso ir para o local mais distante e densificar ele. E isso faz com que o poder público, nós todos, não consigamos atender as pessoas com qualidade. E esse problema é que a gente está tentando conter. Então a gente está organizando o zoneamento da cidade para que a gente saiba aonde nós devemos investir. Sempre o exemplo que a gente comenta se eu fizer um edifício que cabe 1000 famílias, eu preciso de uma área muito maior se eu só tiver casas. Então, automaticamente, com um único edifício, eu vou ter que levar um equipamento público para lá, só para atender um único edifício. Então, por isso da importância da gente controlar as alturas, os índices. Essa é a relevância da gente ter algo organizado. E essa organização, ela parte do centro e irradia para as extremidades do município. Então, foram mantidos, de uma forma geral, a zona de centro principal ou melhor, sem limite de altura e com os índices à vontade. Isso foi tanto para a zona de centro principal, quanto para as zonas de centro dos bairros, que houve a identificação daquilo que já estava consolidado. Então, nós mantivemos, mudamos um ou outro traçado que não se consolidou ao longo dos 10 anos, foi consolidado ou uma via em paralelo, uma região que não era exatamente aquela, e nós fizemos essa transferência para aquele local que de fato se consolidou ao longo dos 10 anos, desde o plano diretor de 2007. Os levantamentos e essas definições, elas partiram, em especial, de todos os dados que nós temos hoje no SMU. Então, todos os projetos aprovados pelo SMU ao longo desses 10 anos, eles foram o principal parâmetro utilizado para a gente buscar essas definições de altura e índice. Num segundo momento, nós levamos essa discussão para as entidades, porque entendemos que as entidades, elas têm, em especial aquelas ligadas à construção civil, elas têm uma percepção do que o mercado traz. Então, nós levamos até eles para que eles consolidassem junto conosco. Eu não me recordo agora, mas eu tenho aqui o número de reuniões que nós fizemos com as entidades de classe de profissionais e com o próprio Sinduscom, para que a gente batesse o martelo com relação a isso e não houvesse nenhum conflito no mercado. Então, nós levamos isso para eles, discutimos em algumas reuniões e depois, num segundo momento, isso foi numa abrangência um pouco maior, discutido também no Conceplan, todos esses parâmetros de índice de altura de prédios. Posso garantir para as senhoras e para os senhores que em nada comprometeu a realidade do município hoje. Toda a região, ela foi mantida. Então, se eu tinha determinados prédios com 10 andares naquela região, ele foi colocado 15. Né? Se eu tinha 15, ele foi colocado 22. Então, isso foi mantido, tá? Tirando um ou outro ponto isolado, que era o que estava causando justamente o problema naquela região, que aí houve a consulta à população para que eles se manifestassem no sentido do que eles queriam para o seu bairro. Né? Isso foi colocado pela população nas 11 reuniões que nós fizemos com as comunidades regionais. Então, eu queria só expor de uma forma geral que esses foram alguns dos embasamentos que nos fizeram chegar aos parâmetros que nós chegamos. Até foi comentado sobre a questão do prédio de 12 andares, né? Acho que o vereador comentou, 12 andares. Essas regiões que foram mantidas com este parâmetro,
além de ter sido percebido que aquela região tinha essa característica, economicamente, colocado pelo próprio Sinduscom e pelas entidades de classe, seria o ideal. Tá? Então, por isso que a gente colocou este parâmetro. Pode ser que algumas pessoas digam, mas que a gente está deixando a cidade um pouco mais baixa, como algumas pessoas comentaram. Sim, nas regiões mais extremas. A gente não vai ver isso aqui no centro da cidade. Aqui no centro da cidade a gente tem abertura total para 30 andares. Né? E no centro, de fato, não existe a limitação. Bom, em relação a questão da transição, a gente já houve esse assunto, já chegou para nós lá, e em nossa análise, isso tem que ser extremamente elaborado, porque senão a gente não vai conseguir implementar isso. Né? A gente fala de uma transição, o plano diretor ele dura 10 anos. Se a gente fizer uma transição de 3, 4 anos, eu não sei qual é a proposta, mas ela tem que ser implementada no executivo. Então isso às vezes não é simples. Essa dinâmica ela não atende ao dia a dia do setor público. Então a gente tem que analisar se essa transição ela vai ser prática ou não, né? Ver como é que ela vai funcionar. Mas em alguns diálogos já entre as secretarias afins, entende-se que tem que ser muito bem construído. Porque o que vale hoje, daqui a pouco, daqui a 6 meses não vale mais. E como é que a gente implementa isso no dia a dia? Ainda em relação à questão das alturas também, houve um diálogo com outras secretarias que não são tão afins ao plano, mas são afetadas, como Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, a disponibilidade de equipamentos. Né? Os equipamentos públicos, eles hoje são um problema, porque o município ele cresceu de forma desordenada, por N razões, até pelo volume de pessoas que acabam vindo para Caxias do Sul, na busca de uma oportunidade, houve a oferta de equipamentos não era proporcional àquela demanda que se aglomerou em alguns bairros, como é o caso do Esplanada. Então, a gente tem que evitar que isso aconteça nos nossos próximos 10, 20 anos. A gente tem que seguir essa orientação e aí, dentro disso, a gente também fez ali alguns controles para que a gente pudesse atender com qualidade aquela população que já está ali e que hoje a gente já não consegue atender porque não conseguimos atingir essas demandas ao longo dos últimos 10 anos. Sobre algumas mudanças também, e que o vereador colocou como sendo um risco para aquelas pessoas que investiram ao longo dos 10, 20 anos, nós entendemos que esse direito ele não existe, tá? Já existe julgado no STF sobre isso, e o fato é que há 10 anos, em alguns casos há mais de 10 anos, há 20 anos, eles já estavam definidos com aqueles parâmetros e eles não se consolidaram. Nós não alteramos nenhuma condição real hoje. Nós alteramos aquilo que não foi consolidado nos últimos 10, 20 anos. Então, se não houve nenhum avanço naquela região que nos fizesse manter, nós retiramos aquela condição para que ela se mantivesse hoje, sem o crescimento que era esperado, porque ele não se consolidou. Então houve uma expectativa há 10, 20 anos, ele não se consolidou, não tem por que mantermos se a gente não tiver condições de levar para lá infraestrutura. Então no momento em que a gente leva infraestrutura para a comunidade, cabe a gente ter o desenvolvimento dela. Se a gente deixa a economia levar o desenvolvimento sem a infraestrutura, a gente causa a maior parte dos problemas que nós temos no Brasil, que é justamente essa questão da qualidade de vida baixa, que acaba levando violência por falta de infraestrutura, acaba levando problemas de saúde por causa de infraestrutura e problemas educacionais por falta de infraestrutura. Então, nossos parâmetros, eles sempre giraram em termos disso e a gente pode rever, reestudar sempre. Existe uma dinâmica para que a gente se mantenha sempre atualizado com relação a essas demandas.
Mas nós tínhamos um ano para fazer o plano diretor. Hoje percebe-se claramente que o plano de 2007 não atende a população. A gente passou por uma crise muito forte. Essa crise ela deixou ainda mais evidente alguns problemas que existiam no plano de 2007. Não que o plano foi mal feito nem nada do tipo. Eu estou querendo dizer só que ele não se mostrou conforme se planejava. Então isso ficou evidente e a gente precisa de alterar o quanto antes para que a gente possa seguir essa nova dinâmica econômica que o Brasil tem atualmente. Bom, eu acho que, de uma forma geral, basicamente, foi em relação a isso. Essa simulação que foi feita em relação, só para fechar, em relação à capacidade de construção, de acordo com a área, com a metragem quadrada do terreno, ela é exatamente isso daí que foi colocado. Ela não está em áreas centrais, tá? Ela está em áreas periféricas do município, então ela não afeta o dia a dia do município e nem afeta a realidade praticada hoje na Secretaria de Urbanismo. Isso foi respeitado lá para que não houvesse nenhuma disfunção no mercado. Tá? Ele só corrige anomalias que podem acabar acontecendo naquela região. E o objetivo da limitação, da restrição é justamente essa, né? Restringir as anomalias. Bom, indo para a questão da redução, da redução do perímetro urbano, só colocar, a gente já tinha dito isso na audiência pública que foi realizada em 2018, mas basicamente o que foi verificado na redução do perímetro urbano? O primeiro ponto foi uma demanda fortíssima das comunidades daquela região para que ele voltasse a ser rural. E é interessante porque a gente percebeu que as pessoas não entendiam que aquilo era urbano. As pessoas falavam, não, mas eu tenho meu trator aqui. Por que isso aqui é urbano? As pessoas não conseguiam entender por que elas tinham que vir aqui na prefeitura e dizer que a propriedade dela é rural. Porque para eles não fazia sentido. Era um descasamento entre a forma com que a prefeitura estava lidando com a situação, uma vez que era um perímetro urbano, e a forma com que as pessoas lá naquela localidade enxergavam aquele cenário deles. E aí, com isso, nós fomos atrás dos dados, de acordo com essas demandas, nós fomos atrás dos dados. Tudo aquilo que nós não encontramos, nenhuma previsão de loteamento, ou seja, não foi feito nenhum cadastro, nada, nenhum requerimento junto ao município, nós então reduzimos para que ele voltasse a ser rural. Porque além de ele não estar contemplado na situação real daquela região, ele também não tinha nenhum registro dentro da prefeitura pleiteando uma alteração para urbano, ou seja, não tinha ali essa demanda. Nós só reduzimos essas áreas. E além disso, tiveram alguns casos que, para a gente não criar pontos isolados urbanos dentro daquela região, nós tivemos que manter algumas áreas rurais, mesmo contrário a algumas demandas daquela comunidade, nós tivemos que manter algumas áreas rurais para que não ocorresse nenhuma dificuldade na implementação da infraestrutura naquele local. Então, tiveram algumas áreas que a gente teve que manter urbano, mesmo que ele tivesse uma área para loteamento e o entorno dele todo rural, nós tivemos que manter essa área, que era mais próxima da zona urbana, a gente teve que manter ainda como urbano. Então, se a gente hoje for perguntar para a comunidade, eles vão querer que a gente reduza ainda mais. Só que haverá dificuldade para a gente fazer isso. Exatamente, a gente foi evitar as ilhas, né? Mas as comunidades mesmo assim ainda pediram mais zonas de redução para rural. Entendemos que é rural, mas vai criar uma dificuldade para a gente implementar depois a infraestrutura se a gente começar a criar ilhas urbanas. Então foi respeitado todos esses parâmetros, tá? Tanto os parâmetros técnicos quanto a demanda da comunidade.
Em relação às bacias de captação, nós entendemos que requer uma discussão, uma atualização sobre isso, que o SAMAI, inclusive, ele se propôs a fazer, que a gente discuta, claro que passando essas questões todas do plano diretor, a gente possa focar nossa atenção na 246 e a gente possa, de fato, fazer algumas correções que já se identificou são necessárias em relação à lei original. E aí, só comentando alguns parâmetros, tanto do Samoara quanto de Galópolis, o Samoara hoje ele tem capacidade de vazão de 20 litros por segundo, ele usa hoje 20 litros por segundo, mas ele tem capacidade para 80 litros por segundo, que é exatamente a capacidade que o Dalbó hoje atinge. Então, ele tem sua importância, tá? Existe dentro da estratégia do SAMAI que aquela região ela tem que se manter tendo esse atendimento local, porque o custo é muito mais baixo, e existe uma previsão de crescimento daquela região justamente por causa de Farroupilha. Então, dentro da estratégia do SAMAI, se entende que aquela bacia ela é muito importante para o fornecimento de água do município. E a gente sabe que as indústrias elas consomem muito mais água do que nós que estamos com nossas residências. Então, hoje, ela tem a previsão de atendimento de 40 mil pessoas, mas se a gente for olhar para atendimento de indústrias, ela se torna ainda mais importante. Nós entendemos que vale uma discussão futura, a gente entrar nos temas relacionados à lei de águas, da 246, para que a gente possa evoluir nesse sentido. Isso não foi tratado dentro do plano diretor. Primeira razão, porque existe a 246, que aí sim focaremos nela, e porque o SAMAI ele iniciou os estudos, mas ele identificou que ainda requer mais estudos para que a gente possa tirar conclusões para as próximas décadas. Em relação a Bevilacqua, Fazenda Souza, nós vimos essa situação lá, e aí abro um parênteses em relação ao que foi comentado sobre as demandas que chegaram até as senhoras e os senhores das comunidades, chegaram para nós também, enquanto o plano diretor estava sendo revisado lá. Então, nós temos conhecimento de todas essas demandas também. Algumas a gente conseguiu contemplar, outras a gente não conseguiu contemplar, porque todo mundo sabe que o plano diretor ele é demanda da população toda, e às vezes elas são contrárias, essas demandas, né? Um quer sim e o outro quer não. Então, elas são excludentes. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir que a gente atinja aquilo que algumas pessoas querem. Mas a gente foi para o que era o mais democrático, né? Aquilo que atendia a maioria. A situação do Bevilacqua, Fazenda Souza, é um caso em que a gente olhou principalmente o interesse público daquilo que seria o ideal, né? Então, tinha um traçado antigo nesta região, que existe o interesse da comunidade local, óbvio, né? É natural que isso aí exista, essa demanda, indústria, etc. Mas a nossa infraestrutura ela não está localizada ali. Nós teríamos que levar a infraestrutura para lá para que a gente pudesse, então, tornar aquela região propícia a isso. Então, nós sempre buscamos a infraestrutura, principalmente do Estado e da União, que é a BR e as estradas estaduais, para que a gente possa atender demandas desse tipo industrial. Então, nós tentamos colocar essa dinâmica da indústria sempre já atendida por infraestrutura. Uma vez que venhamos a levar a infraestrutura para aquela localidade antecipadamente, sim, aí nós temos que investir para que aquele local se consolide. Mas hoje a nossa realidade não é essa. Hoje a nossa realidade são zonas de indústria que a gente ainda nem levou infraestrutura. Então a gente tem que levar infraestrutura primeiro para esses locais que estão marcados desde 2007, para que a gente possa então investir em outras
em outras áreas. Isso é uma visão, acho que da prefeitura inteira, né, porque todos são afetados por essas questões da infraestrutura, que partem desde mobilidade urbana, que é muito importante. Muitas empresas, a gente sabe da importância das empresas para todos nós, para a nossa economia, para a população, para todos. Mas às vezes aquela indústria naquele local não é o ideal. Então, eu tenho uma proposta de indústria naquele local. Tudo bem, mas você não tem nem transporte público para os teus funcionários, porque hoje a gente não atende naquele local. Então, eu forçar que o ônibus ele tenha que ir numa distância muito grande para atender aquela empresa que está lá naquele canto urbano, eu estou automaticamente fazendo com que todas as outras pessoas paguem mais pelo ônibus, porque ele está percorrendo distâncias maiores. Então a gente acaba considerando que, olha, a gente tem que concentrar o desenvolvimento das indústrias também em locais que a gente possa ter aqueles atendimentos de demanda, por exemplo, de transporte público, para que atenda as pessoas, os funcionários daquela empresa. E o funcionário, a quantidade de funcionários pode ser 100, 200, 300, é uma indústria, né? Então, enfim. Em relação às EIs, foi outro ponto que até na época nós tínhamos comentado com o vereador Fiuza. Ele também é um tema que requer estudo maior, por isso que nós não fizemos nenhuma alteração no plano diretor de 2007, nós mantivemos porque ele requer um estudo maior junto à Secretaria de Habitação. Estimou-se na época que esse estudo levaria aproximadamente 2 anos para que a gente tivesse algo consolidado. É claro que esse estudo ele pode ser antecipado ou reduzido o período dele, mas a princípio requer um estudo realmente para que a gente possa tratar a questão das EIs. Tá? Perdão, eu falei Zeus antes, né? As EIs. Tá? Falei Zeus? As EIs. Falei Zeus? Então ótimo. Em relação às OCs, o que nós fizemos no plano diretor? Tá? A princípio a gente não adicionou nenhuma OC, a gente manteve as OCs que o município já tinha e a gente fez um ajuste fino. Tá? A tecnologia da época permitia um determinado ajuste e a nossa hoje permite um ajuste muito melhor. Então nós pegamos aquelas zonas, aquelas OCs que nós tínhamos e a gente fez esse ajuste, tanto na de declividade quanto na de drenagem. E aí eu só coloco um ponto importante que nós compartilhamos com a Secretaria de Meio Ambiente. A ZOC, ela tem, existem muitas pessoas que querem que a ZOC ela seja retirada do plano diretor. Mas nós sabemos que existem todas as leis ambientais que já fazem as restrições. Mas a ZOC ela tem uma importância a mais, né? Ela não é só uma questão ambiental, ela ambiental direta, né, de preservação. Ela tem uma função de drenagem. Então aqueles canais eles são naturais para que a gente possa ter uma drenagem funcional no município. Então se a gente começa a simplesmente fechar aquilo ali, a gente começa a ter problemas de com chuvas no município por falta de drenagens naturais que nós temos. Me fugiu a palavra aqui agora, mas enfim. Então essa é a importância de nós mantermos isso no plano diretor e a ideia é que com esse ajuste a gente até tenha menos problemas como a gente tinha ao longo desses últimos 10 anos por essa ausência de ajuste que nós fizemos agora. A questão da UX, o processo, me parece que ele está agora na segunda instância, né? A gente colocou todos os nossos estudos técnicos, eles de alguma forma são desfavoráveis a essa questão do fechamento da UX, em especial
por aquelas questões que a gente já conhece de mobilidade, né? Então, hoje, se a gente tirar aquela mobilidade que nós temos na UX, a gente vai transferir aquilo para onde, tá? Então, os estudos apontaram que nós não tínhamos alternativas técnicas para isso, e por isso que nós fomos contrário. Tem ainda outros pontos que foram colocados. Acho que esse assunto está bem claro no próprio processo, né, que está transcorrendo na Justiça, e no plano diretor, quando nós colocamos o nosso próprio parecer que foi para a Justiça em relação a isso. Mas existe uma dificuldade muito grande da gente implementar aquela mobilidade que nós temos presente lá em outro local, de forma a atender aquela comunidade na região. Os gravames e desafetações, só para colocar aqui de forma bem breve, o que nós revisamos em relação ao anterior, tá? Primeiro, todas as ETs foram revisadas pelo SAMAI. Então, o que saiu era o que o SAMAI entendia que não cabia mais hoje. O que chegou novo é o que o SAMAI entende que atende. Em relação aos tanques de detenção, foram revisados pela SMOSP, tá? Então a SMOSP fez a leitura do plano de 2007 para o atual, e as EPIs também foi definido pela Secretaria de Trânsito, tá? Acho que se a gente quiser aprofundar o assunto, a gente aprofunda com as próprias secretarias, para que elas indiquem as razões pelas quais foram feitas essas alterações. É óbvio que essas três questões, elas estão ligadas à secretaria na sua forma de implementar aquele serviço que é a proposição dela. Então, nós respeitamos essa demanda da secretaria e trouxemos para o plano sem muita, digamos assim, intervenção. Em relação aos parques e praças, qual foi a nossa diretriz? Nós tivemos algumas áreas que foram definidas em 2007, N áreas, em que a gente não implementou nada, não tivemos recursos, e quando a gente fala de 2007, foi o tempo da bonança, né? E mesmo assim aquelas áreas não foram implementadas. E a gente não viu nenhuma proposição nossa em capacidade orçamentária e financeira de indenizar essas áreas para que a gente pudesse, de fato, consolidar aquilo que estava previsto em 2007. Então, por isso que uma série dessas áreas foram retiradas e foi direcionada para aquelas que eram de maior interesse. Então, elas foram priorizadas e mantidas no plano diretor para que a gente pudesse, de fato, nos próximos 10 anos, garantir aqueles parques e praças para atendimento da comunidade. Então, basicamente, esses foram os parâmetros dos gravames e desafetações. Em relação ao ZEU, eu já comentei por alto, eu acho que aquela questão do Bevilacqua. Nós marcamos aquela zona de interesse, que é uma ZEU também, né, que é a ZENA, que era a zona de interesse do novo aeroporto, tá? Nós marcamos uma área nova para garantir a infraestrutura para atendimento do aeroporto, que cada vez ele está mais próximo de acontecer. Então, agora cabe a gente fazer alguns ajustes para o atendimento dessas demandas. Eu não sei se ficou algum... o plano viário, tá? Só para colocar, o plano viário ele foi amplamente discutido com a Secretaria de Trânsito, tá? E quando eu digo amplo, foi a secretaria que nós tivemos maior dedicação com o plano diretor, porque nós precisávamos de revisar todo o plano viário que hoje estava previsto no plano diretor. Então foram feitas 36 reuniões, tá? Foram praticamente reuniões semanais a respeito da questão da mobilidade, porque nós temos também a previsão do plano de mobilidade, que pode gerar revisão no plano diretor, mas nós já estávamos antecipando as discussões. Então foram feitas 36 reuniões para que a gente pudesse consolidar o que foi apresentado no plano diretor atual, no projeto do plano diretor.
Então, se a gente for de fato mexer, tem todo um embasamento que a gente pode revisar o porquê que foi mantida aquela rua, porquê que a outra foi retirada, porquê que foi colocado ou tirado uma determinada prioridade naquela região. Acho que... Tá. Só então fazer o último comentário em relação ao plano de mobilidade. O plano, por que a gente até teve dificuldade em a gente avançar com questões do plano de mobilidade? Quando a gente foi consultar algumas empresas, alguns players nacionais sobre a implementação, eles sempre questionaram para nós, a gente vai usar a base de 2007 ou já tem um plano novo? Aí nós comentamos, não, nós temos um plano novo que terá que ser consultado, mas a gente não tem como descartar o 2007 porque é a lei vigente. Então ele é a base para o plano de mobilidade em termos de zoneamento, tá? Então se nós fizermos todas as alterações de zoneamento que estão previstas, automaticamente isso tudo influencia na visão do plano de mobilidade. A nossa proposta é que a gente possa contratar uma empresa especializada que tenha referências nacionais para o plano de mobilidade e é uma unanimidade de que a gente precisa de refletir a realidade atual e não a realidade de 2007. Então, por isso, dessa questão interferir tanto no plano de mobilidade. E claro que pode ser que o plano de mobilidade ele retorne para algumas demandas do plano diretor. Obrigado, presidente. Muito bem. Então, nós vamos conceder a palavra aos vereadores e, se possível, que façam seus questionamentos